Pessoal, agora a gente vai começar a tratar do treino de vocês na plataforma. Então a gente vai ver aqui como é que funciona o posicionamento de ordens. Esse é um vídeo que vai ficar talvez um pouquinho mais longo, porque eu vou precisar mostrar para vocês as duas formas de posicionar as ordens, que seria através do gráfico ou através do DOM. E aí você pode praticar um pouco das duas opções que eu vou mostrar para você aqui agora e escolher qual é que funciona melhor para vocês. Fora eu te mostrar quais são essas duas opções de você entrar com a ordem, eu também preciso te mostrar que existem três formas de você executar uma ordem, que seria uma ordem executada a mercado, que é aquele exemplo que eu dei para vocês nos vídeos passados, onde eu disse que quando você diz que quer executar mercado, você diz assim, eu quero executar agora, independente de onde o mercado estiver. Então, quando você diz assim, eu quero agora, você fura a fila. Então, você desembolsa, né? Você paga meio ponto desfavorável em relação a onde o preço está agora. Então, por exemplo, se o preço está no 29,5 e você quer comprar mercado, essa compra, quando você clicar, ela vai ser executada no 30. Porque no 29,5 existe uma fila de pessoas que estão esperando para comprar. E abaixo delas, uma infinita quantidade também de pessoas, de contratos que estão querendo comprar. E só vai chegar a vez dessas pessoas comprarem quando acabar toda a oferta de pessoas que estão pagando melhor do que elas. Por exemplo, pode ter uma pessoa que vai pendurar uma intenção de comprar $1 milheiro por R$2.000. Pode. Quando é que vai chegar a vez dela? Nem tão cedo, né? Somente quando todo mundo que estiver querendo comprar melhor do que a R$2.000 tiver conseguido comprar. Ou seja, oferta e demanda. Da mesma forma como alguém pode abrir aqui a plataforma e pendurar uma intenção de vender $1 milheiro por R$5.000. Ela pode fazer isso. Mas quando é que vai chegar a vez dela de conseguir vender $1 milheiro por 5.000? Já que a ordem de preço agora está na faixa do 4.047, como a gente está vendo aqui na plataforma. Então, é uma questão assim de fila, né, de quantidade de contratos que existem na intenção de venderem melhor ou mais barato ou mais caro do que outro. E é essa dinâmica que faz o mercado se movimentar. Então, ó, a gente já viu o exemplo do mercado, que eu já mostrei a vocês, que vocês bancam meio ponto em relação ao onde o mercado está agora. E as outras duas opções, tecnicamente, vocês vão entender melhor a partir do próximo módulo, onde a gente vai estudar características de rompimento e de pullback, quando a gente começar a ver pivô de mercado, que é a ferramenta que a gente usa para fazer uma análise de se ele está mais subindo do que caindo. Por hora, eu sei que não vai parecer familiar para vocês esses dois nomes que eu vou usar aqui agora, rompimento e pullback, mas eu vou deixar, como esse vídeo vai ficar gravado para vocês assistirem depois, por hora eu quero que vocês pratiquem a manipulação das ordens e quando vocês entenderem de fato o que é o rompimento, o que é pullback, vocês vão poder voltar aqui nesse vídeo para assistir novamente e fixar melhor o entendimento dessas ferramentas. O que é que eu quero que você leve deste vídeo? Que se você quiser posicionar suas ordens de compra e venda através do gráfico, primeiro você precisa se certificar de que o seu chart trading está habilitado. Então a gente já fez lá o vídeo mostrando sobre a boleta. Então aqui, ó, eu tenho que estar com o replay de mercado, tá pausado, eu vou botar aqui para ele correr, voltei aqui para o gráfico, vou escolher aquela configuração do oco que a gente fez também no vídeo passado, tá vermelhinho aqui, então eu vou habilitar essa função do oco, e aí o que vai acontecer? Para eu pendurar uma intenção de compra, eu vou usar o botão do Shift, e para pendurar uma intenção de venda, eu vou usar o botão do Ctrl. Perceba que aqui, ó, tô com essa mão livre, eu não tô nem clicando no mouse. Eu tô só segurando o botão do Ctrl. Então, quando eu só clico no Ctrl, ele arma o cenário para mim de uma venda. Quando a plataforma chama aqui Stop de venda, ele está querendo dizer que se o mercado bater no preço onde eu estou pendurando a minha ordem, ela será executada, a não ser que eu apague essa ordem até lá. Então, ó, com o botão do Ctrl, cliquei, segurei nele, né? Eu também usei aqui o meu mouse e dei um clique quando a ordem estava posicionada aqui, o preço estava posicionado no 45.
Então, ó, agora o mercado está oscilando entre o 48,5 e o 49 e ele não vai executar a minha venda no 45. Quando eu penduro um stop de venda, mais uma vez, eu estou pendurando uma intenção de fazer uma venda no caso do mercado deixar de subir, como ele estava fazendo esse movimento aqui agora, e passar a cair. Eu também sei que por hora parece estranho eu estar mostrando aqui a vocês uma intenção de vender enquanto o mercado está subindo. Lembrando que deste vídeo eu quero que você crie somente o entendimento em relação aos comandos que a gente vai dar para executar uma compra e uma venda, tá? Como eu fiz aqui esse comando de venda com a ferramenta do oco aberta, né, ligada, perceba que ele disparou automaticamente outras duas ordens, que por sinal estão aqui tracejadas, porque elas só virarão propriamente uma realidade, uma ordem válida, né, quando a minha venda for executada. Por quê? Porque elas estão aqui para proteger o meu capital e também projetar o meu alvo. Então, ó, essas ordens são totalmente móveis, tanto essa quanto essa. Essa daqui, enquanto não for executada, ela não só é móvel também, eu só estou clicando, segurando e arrastando a posição delas em relação ao preço. Então, ó, eu posso também desistir dessa ordem enquanto ela não for executada. Perceba que enquanto ela tiver com essa caixinha vermelha, ela é só uma intenção de vender. Então, se eu desistir de fazer uma venda no 45, eu posso clicar aqui no X, ó, e cancelar essa ordem. E aí não vai ter custo de corretagem, não vai ter custo de movimentos, não vai ter absolutamente nada, porque ela foi só uma intenção, ela não chegou a ser executada. E aí, ó, continuando o exemplo, eu vou novamente clicar aqui no Ctrl, segurei o botão aqui do Ctrl e agora vou dar um clique com o meu mouse no preço 45. Mais pra frente vocês vão entender aqui por que eu estou pendurando uma intenção de vender no 45. O que aconteceu aqui agora no exemplo da gente? A minha ordem foi executada, porque finalmente o mercado bateu no preço 45, onde eu tinha pendurado uma intenção de vender. E aí, a partir de agora, eu estou no jogo, como a gente chama. Minha operação aqui estaria valendo. Perceba que aquele quadradinho vermelho que estava sinalizando uma intenção de vender, depois de executado, foi substituído por esse marco aqui, ó, que eu estou acompanhando agora a oscilação do mercado. O que ele está me mostrando aqui? Que eu estou vendida em um contrato. Meu saldo, meu estoque de contratos aqui está negativo em um contrato. Então, para sair dessa operação, eu preciso necessariamente comprar esse contrato que eu vendi. Tenha sido com prejuízo ou tenha sido com lucro. Claro que se eu vendi, eu quero que o preço caia. O módulo seguinte, a gente vai abrir falando melhor sobre isso, sobre o plano A e o plano B. Mas se eu vendi, eu quero ter vendido suficientemente caro para que ele se desvalorize nos próximos segundos, minutos ou horas e eu consiga comprar mais barato do que o preço que eu tenha vendido. Mas eu tenho que pensar que ele pode também querer fazer um movimento contrário. Então, por isso, eu tenho aqui um oco G, esse G aqui é de gain, e eu tenho lá em cima um oco L, esse L é de loss. Então, o que essa ferramenta do oco fez para mim aqui? Ele está dizendo que se o mercado cair, eu quero que ele execute a minha ordem de gain. Por exemplo, aqui eu arrastei a minha ordem para qualquer ponto e coloquei aqui no 41,5. Se ele bater lá, ele vai executar o meu ganho no 41,5. E aí eu vou ter ganho aqui o equivalente a 3,5 pontos. Já que de 41,5 para 45, a gente tem aí uma oscilação de 3,5 pontos. E se ele for contra mim? Da forma como está aqui, ele vai me proteger, né? Ou seja, eu vou sair da operação assumindo um prejuízo, no exemplo daqui, de 5 pontos. E aí mais para frente a gente também vai ver que a gente prefere não fazer esse tipo de operação. Eu coloquei aqui um ganho de 3,5 pontos e estou admitindo um prejuízo de 5 pontos. Então, assim, claro que se você... A gente vai falar também mais para frente que ninguém quebra porque ganha pouco, mas o objetivo da gente é sempre ganhar mais do que perder. Então, a gente vai ter um módulo mais para frente onde a gente vai falar de gerenciamento de risco. Desse vídeo aqui, o que é que eu quero? Que você assista o mercado te dar lucro com ele em alta, te dar prejuízo com ele em alta, te dar lucro com ele em baixa e te dar prejuízo também
com ele embaixo. Então, use a ferramenta do OCO ligada aqui, nesse exemplo que a gente fez pela boleta, habilitando aqui o Chart Trading. Lembrando que eu já falei para vocês no vídeo passado, mas precisa estar ativado aqui essa opção, ó, inserir ordens com um clique. Botão direito do mouse, opção Chart Trading, inserir ordens com um clique, tá? E aí eu quero que vocês se familiarizem com o ritmo que o mercado funciona, com a volatilidade dele, com clicar, segurar e arrastar, toda essa parte que a gente fez aqui agora. E aí aqui é uma forma de pendurar a ordem pelo gráfico. Você pode fazer a mesma coisa pendurando também as ordens por aqui pelo DOM. Lembrando que para pendurar pelo gráfico e o OCO funcionar, você tem que ter ativado essa opção aqui. Mesmo que depois você suprima essa boleta, mas precisa estar necessariamente ativada. Se eu tiver desativado aqui o OCO, perceba que quando eu usar o comando de Shift ou Ctrl, ele não vai estar armando as outras duas ordens que disparam o meu alvo de ganho e o meu limite de perda, tá? E aí, se eu quiser isso, eu preciso clicar aqui no OCO, por exemplo, disparar uma outra compra e uma outra venda com ele ativado. E aqui, ó, perceba que quando eu entrei vendida, ativando a minha ordem lá pelo gráfico, ele é responsivo no DOM. Então, ó, essa minha venda que eu executei aqui no 45 também tá aqui no DOM, ó. E aí a minha ordem de proteção também tá disparada aqui no 51. Perceba que essa ordem de compra aqui no 51 está posicionada do lado esquerdo, que no DOM é a coluna de compra. Então, é uma ordem de proteção. E aqui, ó, a minha ordem de ganho, que está no gráfico posicionado no 37, também está aqui à esquerda, na coluna de compra, no DOM. Eu posso, a qualquer tempo, segurar e arrastar essa ordem para qualquer outro preço, né? Claro, antes dela ser executada. Como eu também posso, a partir desse momento, ó, eu já cheguei a ficar bem positiva no trade. Então, meu alvo está perto, eu não vou continuar admitindo ter um prejuízo, já que o alvo já está tão perto de ser executado, né? Então, eu posso clicar, segurar e arrastar essa ordem, por exemplo, para o 0 a 0, que foi o meu preço de entrada. Então, perceba que quando eu cliquei, segurei e arrastei a minha ordem, que estava lá no 51 pelo gráfico, ele acompanhou aqui também no DOM. E aí, a gente vai ver, quando a gente começar a desenvolver os aspectos técnicos, que você vai ter também momentos que você já vai começar a garantir uma fatia de ganho diante do todo que o mercado te deu por enquanto. Então, no exemplo aqui, a gente entrou para pegar, vamos dizer, 5 pontos. Então, vendi no 45 e estou querendo comprar no 40. Cheguei a ficar, ó, até o 41, cheguei a ficar 3,5 pontos, a uma distância de 1,5 ponto do meu alvo. Então, a gente vai ver toda essa relação de ponto, de remuneração, do valor do contrato, mas imagina que não faz sentido mais sair dessa operação sem nada, já que eu já cheguei aqui a ter 80% do meu alvo. Então, você vai ver que existe a razão técnica certa, o tempo certo, da gente fazer esse reposicionamento das ordens. Daqui, o que eu quero que você pratique? Mesmo que sem entender ainda por que comprar, por que vender, eu quero que você pratique aqui a sua relação com a plataforma. Então, use o comando Shift para fazer compras, use o comando Ctrl para fazer vendas, use o OCO ligado, use ele desligado, fique aqui acompanhando pela boleta o resultado positivo, negativo, por hora, que seu objetivo não é ter lucro, você quer se familiarizar com o DOM e com o gráfico. Você pode dizer, Camila, eu prefiro não usar o DOM, não tem problema. Você vai usar o seu gráfico com tela cheia e vai usar somente mesmo Shift e Ctrl, certo? Qual seria uma outra opção da gente posicionar aqui uma intenção de uma ordem? Eu mostrei aqui para vocês, estou vendo aqui que não está aparecendo as minhas ordens executadas, né? Vou clicar aqui no botão direito do mouse, ó, opção Chart Trading, e vou clicar aqui em exibir ordens executadas. Perceba que essa setinha vermelha está marcando o ponto onde eu fiz uma venda. E essa setinha azul está marcando o ponto onde eu fiz uma compra. Então, esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês foi um exemplo de uma compra por rompimento. Eu disse que se o preço rompesse aquele valor onde ele estava ali agora, eu me interessava em fazer uma venda. Agora eu vou fazer para vocês o contrário. Eu vou fazer uma compra por pullback. Eu estou vendo o mercado cair
e estou dizendo que se ele cair mais um pouco, ou seja, se agora ele continuar na direção que ele está, eu me interesso em comprar. Por hora, é impossível entender qual é a diferença entre um e outro, até porque você ainda não entendeu o que é um pivô, o que é um rompimento, o que é uma lateralização, o que é o objeto do próximo módulo. Mas eu quero que você entenda que tanto é possível você comprar quanto vender, seja com o mercado trabalhando em alta, como ele trabalhando em baixa. Você vai perceber que existem condições específicas que você vai preferir fazer um tipo de operação do que outra. Então, exercício para esse vídeo. Use o oco, use sem o oco, faça compras usando o Shift pelo gráfico, faça vendas utilizando o Ctrl também pelo gráfico. Teste o DOM, porque pode ser que você se familiarize, pelo fato até de ser talvez mais fácil de clicar no ponto específico, porque aqui no gráfico não deixa de você precisar posicionar, né, o mouse para achar o preço exato onde você quer posicionar. Então é muito de experimento, teste de uma forma, teste de outra e veja qual é que funciona melhor para você, tá joia? Nos vemos no próximo módulo, no módulo 3, onde a gente já vai começar a parte de embasamento teórico. A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.